Olá, galerinha do quarto e quinto ano, é isso mesmo. Professor George, professor de matemática na área, trazendo para vocês as informações do nosso conteúdo hoje, tranquilo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Aula de número 5, resolução de problemas usando cálculos por estimativa. É isso mesmo. Então vamos estar trabalhando aí com esses cálculos, não é? Fazendo as resoluções de forma a estimar cada resolução para nós alcançarmos o resultado, tranquilo? Então vamos lá. Para o desafio, é isso mesmo, Chaminézinho chamou você para o desafio, deixou você aí na aula passada com esse desafio e hoje nós vamos estar resolvendo esse desafio, ok? Vamos embora! Olha só, nas atividades da aula passada foram trabalhadas cálculos que envolviam somas de parcelas, então lembrando das somas que foram feitas, não é? Com a propriedade que foi justamente estabelecida, fizemos vários e vários cálculos aí. Então, dentro daquilo que foi trabalhado, dentro daquilo que foi visto, dentro daquilo que foi trazido para vocês, vamos retomar um pouquinho? Olha só, na letra A, ele pergunta, dentro das atividades que foram trabalhadas, esses cálculos, envolvia soma de quê? De parcelas maiores e menores. Será que foi? Eita, professor. Eu não tenho uma ligeira impressão, eu assisti direitinho, eu acompanhei, eu fiz a atividade, eu fiz o desafio, não é isso? É muito importante. Porém, agora, na letra B, ele traz outra informação, outra justamente alternativa. Parcelas, a soma de parcelas diferentes, e aí? Será que foi parcelas maiores e menores na letra A? Na letra B, parcelas, a soma de parcelas diferentes. Na letra C, apenas parcelas menores, dentro daquilo que foi trabalhado, ou na letra C, apenas parcelas iguais. E aí? A gente trabalhou justamente para ajudar vocês com as parcelas que foram ditas, que foram trabalhadas. E aí? Qual foi as parcelas? Qual foi a soma que nós estabelecemos dentro das nossas resoluções? É muito bom e importante fazermos o nosso desafio e lembrarmos das aulas anteriores. Então, pessoal, dentro daquilo que foi mostrado, dentro das atividades que foram feitas, as somas que foram realizadas, é justamente as de parcelas iguais. Então, apenas as parcelas iguais foram resolvidas as atividades na aula anterior. Então, ajudou justamente para vocês. Então, para quê? Para que a gente possa justamente estabelecer a relação, dar um aprendizado. Eita, professor, não lembro não. Não tem problema. Vai lá, dá uma recapitulada lá no YouTube, dá uma olhadinha no Escola em Casa, vê lá nas aulas de matemática, você vai conferir, ver novamente essas aulas. Tranquilo? Então convida o colega, convida o papai, convida a mamãe, ajuda ele aí, né? Dá aquele likezinho, com certeza também vocês vão estar contribuindo aí para o nosso trabalho, ok? Então vamos lá para a aula de hoje. Então, para quem resolveu o desafio, parabéns, é isso mesmo, vocês estão de parabéns. Por quê? Se tentaram fazer, se vocês resolveram, se vocês responderam, não é? Às vezes esse desafio até os pais aí estão resolvendo, não é? Papai, mamãe, vovó, vovô, contribui aí com a gente e está tendo resultado. Então você que está conhecendo e ganhando conhecimento aí com matemática, vocês estão de parabéns, ok? É isso mesmo. Olha aí, ó, as palminhas para vocês. Vamos para a aula de hoje. Temos aí, ó, quantas bolas de vôlei você acha que tem na imagem abaixo? Então, você que está aí nos acompanhando, se estiver sentado aí no sofá, vai lá para perto da TV, dá uma contada aí, vê quantas bolinhas tem aí. E aí? Olhando visualmente, assim, trazendo, não é? A impressão visual dentro daquilo que é mostrado. O que é que a gente pode entender? O quantitativo de bolas que tem aí. Eita, professor, deixa eu contar direitinho. Então vou ali, estou vendo a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna. Opa, já entendeu que a gente tem aí uma divisão, né, com coluna e uma operação com colunas e linhas. Então isso já ajuda. Se você já consegue visualizar as linhas, já consegue visualizar as colunas, é muito bom, é muito importante na hora da nossa resolução. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com estimativa. Então essa estimativa justamente vai contribuir na hora da nossa visualização. Ele é muito importante. Então olha só, se eu tenho aí esse quantitativo aí se eu tenho essa formatação, né, entre linhas e colunas, já me ajuda na hora da resolução. Veja que eu coloquei de lado aqui, olha, já o quadro de valor e lugar. Se eu tenho esse quadro de valor e lugar, já me ajuda na hora de colocar os valores. Então, se eu tenho unidades, eu coloco unidade embaixo de unidade. Se eu tenho dezenas, eu boto dezena embaixo de dezena. Então, configurando,
a configuração, aquilo que está sendo montado é justamente a de uma organização retangular. Ajuda na hora da resolução. Então, veja que eu coloquei para vocês aí, olha, a linha. Então, quantitativo de linhas, eu tenho 1, 2, 3 linhas. Então, veja que a seta já mostrou aí que as linhas são justamente essas linhas que estão horizontais, não é? Estão dessa forma aí, chegou mostrando aí para vocês, é o quantitativo de linhas. Então, temos 3 linhas. E temos também as colunas, que é justamente o quantitativo de colunas, que são essas que estão em pés. Todas aí, ó, em pezinha, colocando na posição aí para a contagem. Então, vou montar agora a minha resolução para justamente encontrar o meu resultado. Minha multiplicação, justamente pelo quantitativo de coluna, vezes o quantitativo de linhas. Então, ou eu faço o quantitativo de coluna vezes o quantitativo de linha, ou o quantitativo de linha vezes o quantitativo de coluna. Então, isso não vai alterar, porque existe uma propriedade na matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, não é? Então, se eu tenho o numerador, o denominador, se eu tenho o produto, se eu tenho tudo aquilo que está sendo definido, não é? Os fatores que são mostrados, vai me ajudar muito na hora da minha resolução. Então, olha só que agora mostra para vocês. Tenho aí, olha, a minha multiplicação, 3 vezes 4, que vai dar justamente 12. É a minha forma de trazer esse quantitativo, mostrando ali, ó, dentro do quadro de linhas e coluna, eu tenho 3 vezes 4 igual a 12. Então, eu vou mostrar ali o resultado dentro daquilo que foi demonstrado. Não é 10, não é 14, não é 16. É justamente 12. Veja que quando eu olho para as figuras, né, já me traz uma concepção de quê? Daquilo que está mostrando o quantitativo. Pelas colunas e pelas linhas, eu já trabalho dentro de uma estimativa de que não é 10, não é 14, não é 16. Então, já ajuda na minha estimativa. Tranquilo, pessoal? Então, 12 bolas é o quantitativo que tem justamente nessas figuras. Tranquilo? Vamos calcular agora usando o algoritmo. Olha só. Coloquei aí dentro das parcelas o quantitativo de linhas que eu tenho. 4 é justamente o quantitativo de colunas, já coloquei ali, e vou somar o meu quantitativo de linhas. Então agora coloquei a primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela, e vou estar somando. Então vamos lá, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12. Então veja agora que eu trabalho com essa informação. Olha só lá embaixo, 4 mais 4 mais 4, tem o meu quantitativo, 12. Marquei lá em cima. Marcando lá em cima, tenho a minha resposta. Tem 12 bolas. Tranquilo, pessoal? Vamos para o outro exemplo. Olha só. Quantas bolas de basquete você acha que tem nessa imagem? Então, já visualizamos que esse quantitativo. Então, já não é a mesma quantidade que tem no anterior. Então, se eu tenho aí, olha, dentro das minhas sugestões, será que é 10? Será que é 12? Opa! Não é? 12 já trabalhamos com a informação anterior. Será que é 14? Será que é 16? Então, vamos ver aí e visualizar. Usando o algoritmo usual, eu tenho justamente isso aí, olha. O quantitativo de linhas, que é justamente essas que são na horizontais, né? E as outras são na verticais. Então, o quantitativo de linhas que eu tenho aí é 4 linhas. E a minha na vertical, não é? O quantitativo de colunas. Então, eu tenho 4 linhas e 4 colunas. Então, vou agora fazer a minha multiplicação. 4 vezes 4, 16. 16 é o meu quantitativo de bolas de basquete que eu tenho. Mas olha, observe que fazendo a multiplicação ali embaixo, 4 vezes 4, vou encontrar 16 e marco no meu quantitativo ali do meu resultado. Ok? Então é tranquilo, mostrando para vocês esse resultado. Alcança justamente a minha perspectiva. Tem 16 bolas, ok? Agora vamos observar pelo quantitativo de colunas e fazendo as parcelas de acordo com o quantitativo de linhas. Então, se eu tenho 4 bolas na minha linha e eu tenho 4 bolas na minha coluna, eu vou fazer justamente a soma dessas parcelas. Então, eu tenho na primeira parcela 4, na segunda parcela eu tenho 4 também, na terceira parcela também tenho 4, né? E na quarta parcela tenho 4 também. Então, vou fazer a minha soma das minhas colunas
com as minhas linhas. Então, observando que na minha soma eu tenho 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Fazendo meu resultado, colocando no quadro. Veja que eu coloquei para vocês ali para facilitar o quadro de valor e lugar. Unidade embaixo de unidade. Se tivesse dezena, também embaixo de dezena. Isso é importante na hora da minha resolução para nós estarmos conquistando e ganhando, não é? Propriedade na hora da resolução. Então, 4 mais 4 mais 4, encontrei justamente 16. Então, vamos lá, olhando para vocês aí, mostrando para vocês. Vamos estimar, olha só, fazer a estima justamente das resoluções. Olha só, quantas bolas de tênis você acha que tem na imagem? Então, eu agora vou estar visualizando um quantitativo, mas não posso trabalhar junto com aquilo que me define entre linhas e coluna. Embora eu tenha linhas e tenha coluna, mas as linhas e colunas que estão aí, elas não estão dentro da proporcionalidade de igualdade, não é? Veja que eu tenho duas linhas com valor 4 e tenho uma linha inferior com apenas 3 bolas. Mas eu preciso fazer uma estimativa, eu preciso olhar, eu tenho que observar. Então, olhando direitinho, fazendo a estimativa daquilo que está proposto para mim, eu já não posso utilizar da mesma forma que eu utilizei dentro daquilo de linha e coluna, mas eu posso fazer uma estimativa com relação aos valores que ali se apresentam. Então, olha só, eu tenho aí, olha, 4 mais 4, 8, 8 mais 3, tem o quê? 11, sobe 1, e aqui, olha, faço a minha soma com relação ao meu resultado. Se eu fiz dentro da estimativa que foi proposta, não utilizei a questão de linha e coluna, porque não estava em parcelas iguais, mas eu fiz a mesma estimativa fazendo a soma dessas parcelas. Então, 4 mais 4, 8, 8 mais 3, 11. Então, consegui justamente encontrar o meu quantitativo e isso atingir dentro das minhas resoluções, tranquilo? Então é importante quando, primeiro, se eu encontro naquilo que é proposto para mim, linha e coluna, eu posso justamente fazer o quantitativo de linhas juntamente com o quantitativo de colunas e transformar elas em parcelas, ou chegar ao mesmo resultado. Se eu também pudesse, dentro daquela definição de linha e coluna, eu podia fazer a multiplicação. Por quê? O quantitativo de linhas que tivesse, eu poderia multiplicar também pelo quantitativo de colunas e encontrar desde que o quantitativo fosse de forma igual, estivesse sendo apresentado um quantitativo semelhante, o número de colunas e o número de linhas. Então, cada linha, cada coluna tem que estar justamente colocado numa definição boa, perfeita, para estar justamente trabalhando dessa forma. Ok, pessoal? Então, mostrando a vocês aí, dentro da estimativa que foi feita, fiz a minha soma e encontrei o quantitativo de bolas, que foram 11 bolas. Ok? Então, veja agora que eu coloco dentro do meu quadro de valor e lugar, mostrando aí, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e vou estar trabalhando essa informação. Olha só. 2 vezes 4, 8, e vou fazer ali, ó, 8 mais 3, 11. Veja que eu fiz a minha multiplicação dentro das colunas e linhas que estavam no quantitativo exato, para me ajudar para justamente estabelecer uma relação, e depois fiz a minha soma com a minha estimativa, ou melhor, com a última linha que não estava dentro da organização que foi determinada para mim. Então, primeiro eu fiz aquelas que estavam em igualdade e depois somei com a minha última que estava de forma diferente. 2 vezes 4, 8, encontrei o 8 e agora eu vou pegar esse 8 e somar com aquela que estava a última linha dentro do meu processo. Então, encontrei o número 11. Então, 4 vezes 2 mais 3. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Então, encontrei, é uma forma também que foi estimado, trouxe para vocês a resolução e isso tudo ajudou na hora da minha definição. Tranquilo? 11 bolas foi justamente o quantitativo encontrado. Vamos para outro exemplo? Vamos embora. Olha só. Eu tenho aí, ó, quantas bolas de boliche você acha que tem na imagem? Então, agora eu tenho uma linha com o quantitativo de bolas, eu tenho uma segunda linha com um quantitativo menor,
eu tenho a terceira linha com quantitativo semelhante com a primeira e tenho a quarta linha com quantitativo semelhante com a da segunda. Então eu não posso trabalhar coluna e linha aí de uma forma, né, direta, não. Mas eu vou ter cuidado justamente na minha análise, porque eu também vou conseguir fazer. De que forma? Olha só, eu tenho aí, ó, 4 na primeira parcela, 3 quantitativo de 3 unidades na minha segunda linha, 4 unidades na minha terceira parcela e 3 unidades na minha quarta parcela. Então agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer a soma dessas parcelas e vou conseguir achar o resultado, tranquilo. Porém, a gente vai trazer de uma forma também que vocês vão visualizar bem. Então eu tenho aí, ó, 4 mais 3, 7, 7 mais 4, 11, 11 mais 3, 14. Então encontrei o meu resultado. Fazendo agora a minha soma, encontrei os valores e o quantitativo de bolas que estavam na figura. Agora que? Fazendo a minha soma aí, ó, lá embaixo, ó, 4 mais 3 mais 4 mais 3, fiz a minha soma, encontrei o resultado, tudo tranquilo. Mas, e marquei ali nas minhas alternativas. Veja que eu tenho ali, ó, visualmente, né, fazendo, se a gente fosse fazer uma estimativa apenas na visualização, veja que eu tinha ali, ó, 11, 30 e 22, opa, tá fora. É um quantitativo enorme. Não se apresenta de um jeito que possamos arriscar o quantitativo. Não. 14 era o único que realmente poderia atender dentro da minha estimativa. Não é? 11 era menos, 20, 30 e 22 passou dessa minha estimativa. Não é? Então, 14 bolas foi justamente o que nós encontramos. Quantas laranjas você acha que tem na imagem abaixo? Olha só, visualizando, olhando, não é? A grosso modo, podemos dizer assim. Será que a gente poderia encontrar dentro das alternativas um valor semelhante? Vamos trabalhar de baixo para cima? Vamos começar com a letra D. Será que eu encontro ali 50 laranjas? E aí? É uma estimativa distante ou perto? Distante, né? 30 laranjas. Será que é um quantitativo que eu posso trabalhar dentro daquilo que está realmente na minha característica visual? Também está distante. 15, opa, possa ser que tenha esse quantitativo. E 10, opa, 10 já acho que foi demais. Eu acho que 10 não tem não, acho que tem mais de 10. Então, vamos para a nossa estimativa. O quantitativo de laranja que foi mostrado, que a gente visualizou, é justamente esse. Veja que aqui eu mostro, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, fizemos a contagem e encontramos justamente na forma visual para vocês. Então, dá para captar, dá para analisar, dá para visualizar bem quando a gente faz essa estimativa, observando apenas as alternativas. Tranquilo, pessoal? Então, marco ali o quantitativo de laranjas e finalizamos, é isso mesmo, finalizamos mais uma aula. Então, parabéns para você que ficou até o finalzinho. Se chegou até a metade, não tem problema, pegou só o finalzinho, mas volta lá, assiste novamente essa aula, acompanha conosco nos canais e com certeza vai ser de bênção dentro daquilo que vocês trazem para a nossa resolução na matemática, tranquilo? Então, pessoal, para não ficarmos, vamos para nosso desafio, é isso mesmo. Chaminézinho desafiou você e você agora vai ver o desafio que Chaminézinho trouxe para você. Olha só, quantos bonés você acha que tem na imagem abaixo? Então, analise, observe e faça justamente essa estimativa que na próxima aula vamos estar trazendo para você esse resultado, tranquilo? Então, vemos que na letra A nós temos 20, será que dá 20? Olha só. Será que tem 30? Opa! Será que na letra C, 25? Na letra D, 10. Então, desafio lançado, acompanhe, resolva. Na próxima aula estaremos resolvendo com você. Tranquilo, pessoal? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.